Boa noite a todos que estão reunidos para acompanhar o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira, harmonizando e elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus e à espiritualidade para pedir proteção, amparo e orientação para a compreensão na leitura do Evangelho de hoje. A lição é do capítulo 19. A fé transporta montanhas. O poder da fé, itens 1 ao 5. O poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-los. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhes disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. É certo que, tomada no sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo à frente às melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, traz a incerteza, a hesitação das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Numa outra acepção, disse fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir o objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, faz que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, passo a passo seguro. Tanto num quanto no outro, ela pode fazer que se cumpram grandes coisas. A fé sincera e verdadeira sempre é calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, pois, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar onde quer. Já a fé insegura sente sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e quer suprir a força com a violência. A calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. É preciso que se evite confundir fé com presunção. A verdadeira fé aliada à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus,
mais do que em si mesmo, porque sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Não pode nada sem ele. E é por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos fé que o orgulho, e o orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar esses estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios e, todavia, são apenas as consequências de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus diz a seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhais fé. Então, como o Evangelho de hoje nos trouxe como lição a fé, que é uma força que nasce com a própria alma, com certeza instintiva na sabedoria divina, que é uma sabedoria da própria vida e palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. E Jesus, com o amor puro que tinha por todos os seus seres, operou milagres pela fé como ser superior, utilizando as suas energias divinas para curar todos os necessitados. E diz que devemos ter fé, pois a fé é um sentimento ativo, como quando temos vontade de exercê-la, com confiança em nós, para vencermos as nossas dificuldades, crendo na existência de Deus e no seu poder divino sobre nós, junto a uma oração feita com amor e muita fé. Poderemos nos ajudar e ajudar aos outros quando o nosso desejo for sincero e bem direcionado. É necessário então termos fé para vencermos as dificuldades e também atingirmos aquilo que Jesus disse, que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez se tivéssemos fé e boas atitudes através dos nossos pensamentos. Para encerrar, pedimos a Deus, a Jesus, por todos nós e a todos os necessitados do corpo e do espírito, e que possam equilibrarem-se através da fé, seus pensamentos e sentimentos, e suas dores, e aos irmãos desencarnados, os ensinamentos de Jesus sejam assimilados e sejam amparados e socorridos, e que as águas sejam fluidificadas com a medicação necessária a cada um que as necessitar. Pedimos também, Jesus, a proteção e amparo sempre para todos nós, e agradecendo a espiritualidade superior por permitir este encontro e a leitura dos ensinamentos de Jesus. E por isso, leremos mais um atributo sobre a fé. A fé traduz também o poder que supera nossas próprias forças físicas e mentais, exteriores e interiores, poder que nos envolve e transforma de maneira extraordinária, fazendo-nos render a Ele. A fé em Deus, no Cristo e nas forças espirituais que deles emanam podem conduzir-nos a uma condição interior, a um estado de espírito capaz de superar a todos os obstáculos, sofrimentos e aparentes impossibilidades. Agradecendo a Deus, a Jesus, por este momento, encerramos o Evangelho de hoje e uma boa noite a todos.